bom? Uma boa noite a todos. Meu nome é Evaldo Raia, né? Eu sou o primo pobre da farmácia Raia e da Cláudia Raia, só para poder, né, especificar. Né? Faço parte do Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui na freguesia, né, de Gavernec 929. Quem quiser comparecer lá, nos dá a alegria da presença. Nós temos reuniões públicas quartas e sábados. É porque a nossa necessidade é muito. Então, são 2 reuniões públicas por semana, mais curso, fora estudo online. É um bando de necessitado que tem lá, sabe? Mas, graças a Deus, nós estamos desenvolvendo a tarefa. E eu também tenho um canal no YouTube. Tá? Se botar lá Evaldo Raia, o Luiz, ele adora jogar tomate em mim lá no canal. Entendeu? Aí ele surge o celular dele e fica com raiva de mim. Mas é tudo normal. Oi? Não, eu não sou youtuber. Eu sou espírita-tuber. Entendeu? O Rossandro Klinger que veio com essa denominação. Até porque, embora não caba jamais de nenhuma crítica a nenhuma instituição, eu não entendo o youtuber como sendo uma fonte de renda, né? Que o objetivo do meu canal, como do canal da José o Carpinteiro, é de transmitir os conceitos da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. Então, a minha maior alegria é quando eu vejo que alguém assistiu a palestra, às vezes, quando tem muito bom coração, faz um comentário. Luiz nunca comentou. Nunca comentou. Entendeu? É porque ele não tem ainda um bom coração. Não, muita caridade sua. Mas o objetivo é esse, é de nós utilizarmos os meios de comunicações que a ciência nos faculta para levarmos o Evangelho. Porque vocês podem, às vezes a gente fala e as pessoas não compreendem, mas eu tem no meu canal comentário de pessoas que moram no Japão. Sabe? Por quê? Porque a internet ela é mundial, não é? Como tem daqui do EJOC também, pessoas que assistem de mais variados locais, daqui do Brasil e do nosso planeta, porque é essa a finalidade. Jesus fala, porque Jesus fala, ide 2 a 2 e anunciai o meu evangelho por toda a terra. E a gente acha que ainda é necessário sair andando por aí e impondo a orientação do evangelho àqueles que transitam na rua, no dia a dia com a gente. Não. A frase do mestre é essa, né? Ide 2 a 2 e anunciai meu evangelho. E teve um complemento, tem vários autores para essa mesma frase, mas não importa, a ideia é que prevalece, que diz que ide 2 a 2 e anunciai meu evangelho, se necessário use palavras. Que anunciar o evangelho é pelo teu comportamento, como você age diante das adversidades da vida. A página que seu Emmanuel nos brindou, que foi lida pela Romilda, ela propõe para a gente que a gente às vezes esquece que a gente está num plano de prova e expiação. E que lá em Deuteronômio está escrito que a felicidade não é desse mundo. Mas quando eu passo por qualquer dificuldade de origem física, emocional ou espiritual, bate o desespero. Sabe? Aí eu começo a questionar que se Deus existe mesmo ou não, se a espiritualidade da casa me assiste ou não, por uma dificuldade que eu enfrento, mesmo tendo conhecimento que eu sou um espírito imortal. Eu estou transitoriamente no corpo físico com o nome de Evaldo Raia. Mas não é o que me representa na minha condição de espírito imortal. Eu venho de trajetórias mais variadas. Para a gente poder fazer um cálculo mais ou menos próximo do que poderia ser, que não tenho condições de afirmar, diz a ciência humana que o homem começa o desenvolvimento intelectual na condição de Homo sapiens, né, lá no Homem das Cavernas, aquela condição bem primitiva mesmo, há cerca de 200 mil anos para trás. O Homo sapiens sapiens, que somos nós, o homem que sabe, homem sapiens, homem que sabe. Agora, o homem que sabe é aquele que entende a sua individualidade, reconhece a sua potencialidade. O Homo sapiens sapiens é de 60 mil anos para cá. E nesses 60 mil anos, aí eu adoro fazer uma teoria meia doida, sabe?
mas eu entendo ela, então para mim não é tão doida assim. Mas o que eu faço? Eu imaginando 60 mil anos, se eu colocar que um homem, na época, em todas as épocas desse período de 60 mil anos, tivesse uma existência de 50 anos, existência física de 50 anos. Aí, como eu sou legal, eu deixei 20 anos no intervalo entre uma existência e outra, então dá 70 anos. Se eu pegar esses 70 anos e dividir por 60 mil, vai dar uns 9 mil existências. 9 mil reencarnações. Dá para eu entender que só agora nessa que eu tenho que ser feliz? Ou que só nessa que eu estou sofrendo pra caramba, porque meu pai e minha mãe não me entendem, a minha esposa é muito ruim, meu marido é um déspota. Eu tenho condição disso. O meu filho nunca me escuta. A gente reproduz certos sentimentos da vida de relação e a gente quer encontrar a resposta ou a solução mágica num passe, numa palestra pública e num copinho de água fluidificada. Vai dar certo? Então, qual é a proposta que a doutrina nos faz refletir? Se Pedro fala que Jesus, sendo o Cristo, enfrentou as mais adversas situações, com calúnia, com traição, com dores, com prisão, com chicote no lombo, coroa de espinho, uma cruz como madeiro de elevação. Um Cristo passou por todas essas situações pela nossa incompreensão. Como é que eu posso entender que eu tenho que ser feliz aqui no plano material se o mestre diz que o meu alimento é fazer a vontade do Pai? E nosso alimento é o quê? É o feijão, o arroz, a carne. E ai da carne se tiver salgada. Ai do feijão que não cozinhou direito. Não é? São detalhes que a gente às vezes não compreende, que nos levarão a uma proposta de um entendimento melhor da vida. Porque certa vez eu escutei um benfeitor falar assim: Luiz, se você se julga perfeito, como é que você espera do outro coisas melhores que você? Você se julga perfeito, não é? Que tem pessoas que falam assim: não, eu não sou chato, eu sou uma pessoa perfeccionista, né? Aí falou, mas o perfeccionismo é uma característica do orgulhoso. Não, é que eu não tenho culpa, que só o jeito que eu faço é o melhor. Sabe? Então, estamos sempre propondo uma superioridade em relação ao outro. Eu sempre sou mais amigo, mais fraterno, mais presente, mais companheiro. Eu. E a proposta da doutrina é você sair da primeira pessoa do singular e ir, a princípio, para a primeira pessoa do plural, que é nós, para que alcancemos, no transcorrer do nosso progresso moral, a terceira pessoa do plural, que são eles. Enquanto eu fico regendo o verbo na primeira pessoa, eu faço, eu sei, eu compreendo, eu gosto. Enquanto estivermos nessa percepção do eu, e olha que a gente faz isso tanto dentro de casa, sabe? Que aqui na casa espírita é um lugar maravilhoso. Aqui todo mundo é bonzinho, sabe? Se faltar luz, que maravilha, faltou luz. Vamos fazer agora um estudo na vibração da espiritualidade. Em casa falta luz, essa light é uma desgraçada mesmo, né? Olha só, toda hora essa luz fica piscando. Mas dentro da casa espírita é legal, é aconchegante, não é? Aqui chegou aqui, aí o gerente fala assim: olha, acabou a água. Deu para colocar a água fluidificada? Deu, então não falta nada. Chega em casa, falta água. Pagou a conta? Você não presta para nada, nem para pagar uma conta, né? Sabe? Então, as nossas condutas dentro da casa espírita não refletem a gente. Não refletem a gente. Deveriam. Porque Jesus fala que todo homem de bem ouviu a sua palavra e sua verdade ele disse. Então, você ouviu, Regina, a palavra de Jesus? Não, acho que tu não ouviu bem, não. Né? Porque quando você apreende os ensinamentos do Evangelho,
você muda a tua conduta, invariavelmente. E independe para você se é seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa. Independe, porque a sua conduta vai ser uma constante da prática do bem, do amor e da caridade fraterna. Porque quando nós viemos à casa espírita, eu fico imaginando, sabe, a espiritualidade que nos assiste, que nos ampara aqui em todos os lugares, quando eu chego naquele rancor do meu egoísmo. Sabe, que o egoísmo traz uma amargura dentro da gente, porque você não dá o direito do outro ser diferente no seu egoísmo. Você quer que todo mundo seja igual a você, mesmo que você não goste de você. Mas você quer que todo mundo seja igual a você. E a espiritualidade olha e fala assim, meu Deus, lá vem Beatriz. Beatriz é minha filha. Tá? Lá vem Beatriz de novo com aqueles pensamentos tortos dela. Aí o nosso benfeitor José fala assim, ampara. Porque Jesus mandou amparar a todos por igual. E a gente quer selecionar de quem a gente vai gostar. Conversávamos antes da reunião e eu falo para vocês do meu coração, eu fico muito triste quando eu escuto um espírita, dentro ou fora da casa espírita, chamar alguém de bandido, de ladrão, de safado, de miserável, de cracudo. Eu fico muito triste, porque demonstra que não aprendemos nada da proposta do Evangelho de Jesus. Porque Jesus fala que se você chama seu irmão de raca, raca era uma expressão hebraica que hoje seria tipo nojento, uma pessoa nojenta, uma pessoa intragável, sabe? Você é digno de passar pela justiça do conselho. E a gente chama, às vezes, nossos irmãos em diversas situações da vida muito pior do que isso. E não nos compreendemos quando estamos fazendo algo que fira o Evangelho de Jesus. Fere, porque Jesus fala amar parentes e amigos, até os hipócritas fazem. Agora, se quiser ser perfeito como o Pai que está no céu, amai até os vossos inimigos. Para amar os amigos já é complicado. Porque meu amigo, para ser amado, ele tem que concordar comigo sempre. Falávamos isso, né? Tem que concordar comigo. A hora que ele discorda de mim, ele pode até estar certo, mas discordou de mim não presta. Não serve mais para amigo. Não me acompanha mais no meu raciocínio. E muitas das vezes a gente não acha assim dentro de casa, o marido com a esposa, guardando mágoas, sabe? Por decênios. Lá na nossa casa, nós temos um trabalho de tratamento espiritual com o Dr. Hermes e sua equipe. E um dia, e assim, a média lá de 90 pessoas, cada primeiro e terceiro domingo, né, a média de 90, 100 pessoas de tratamento. Se botar os trabalhadores, dá uns 120 pessoas lá. E aí, de vez em quando, o doutor Erma vai falar para o povão, né, para o público, lá antes de começar a palestra. E o doutor Erma falou uma coisa que muitas das vezes é necessário a gente repetir isso em todas as casas espíritas. Ele falou, aqui não é a tenda dos milagres. Quem veio aqui para poder, em busca de um milagre, vai com Deus, porque não vai ser aqui que vai acontecer milagre, porque eles não existem à luz daquilo que Kardec e o Evangelho do Mestre nos propõem. Aí ele falou assim, e você não perdoa? Você não perdoa? Que bom, vai ter um ataque cardíaco e vai desencarnar. Porque o ato de não perdoar causa tantos danos ao coração que você vai desencarnar mais cedo, ou seja, um suicida inconsciente, né? Involuntário. Aí ele falou assim, guarda mágoa no coração, que bom, vai ter um câncer. Vai desenvolver um câncer. Porque a proposta do Evangelho é o perdão incondicional das faltas cometidas, não é? Jesus fala o quê? Perdoai 70 vezes 7. Aí a Regina pega lá e fala, já perdoei o Antônio, que é o marido dela, 399. Amanhã, 489. Amanhã ele vai se ver comigo. Inteira 490. Vou quebrar ele na cabo de vassoura. Não. A proposta de Jesus, fala Emmanuel, é 70 vezes 7 o mesmo erro num dia. No outro dia começa do zero. E se nesse dia a pessoa errou com você em outra instância, começa do zero também. Legal, né? A matemática do Cristo,
que é do perdão incondicional. Porque Kardec pergunta, se não me engano, na 886 do Livro dos Espíritos, como é a caridade, como Jesus entende a caridade. Aí os benfeitores da humanidade respondem: benevolência para com todos, indulgência para os erros do semelhante e perdão incondicional. Então, se você quiser prestar uma caridade a você, utiliza a benevolência, a indulgência e o perdão. E a indulgência, tem até uma página linda sobre beneficência, indulgência, benevolência, indulgência e perdão, tem páginas distintas tratando desse mesmo assunto no Evangelho. E a indulgência, ela diz assim, que o rigor afasta e destrói, a indulgência acolhe e ampara. Então, o que a gente vem aqui? A gente vem em troca de quê? De um rigorismo de ação que você tá proibido de fazer isso, proibido de fazer aquilo, ou você quer a indulgência no aspecto do acolhimento, do amparo, do abraço fraterno. Para que a gente possa compreender essa dinâmica que o Evangelho nos propõe, nós viemos trazer hoje o tema do capítulo 25, Buscai e achareis, do item 1 ao 5. No item 1 desse capítulo 25, Kardec coloca uma citação de Mateus, que fala assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bata a porta abre-se-á. Aí continua o mestre: qual homem dentre vós que se dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Quando Jesus fala, batei e a porta se abrirá, pedi e recebereis, buscai e achareis, Jesus está contando com um pequeno detalhe nisso tudo que ele nos propõe: o bom senso. O bom senso. Há meios de você, dentro de uma casa religiosa, pedir a Deus para castigar alguém que você não gosta? Você está pedindo. Não está pedindo? Não está? E será que é essa a proposta de pedido que Jesus está falando para a gente? Ou se Jesus está falando assim: se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o teu mal, faz o que com ele? Dá uma caçorada nele ou ora por ele? Então, a proposta de pedir e dar-se-vos-á está atrelada à questão do nosso bom senso. Porque eu não posso pedir nada para mim que cause danos a quem quer que seja, mesmo aqueles que eu não tenha muita afinidade. Mesmo aqueles que eu não tenho muita afinidade. Duas mulheres, né, duas mães, foram levar os filhos, cada um em seu carro, para o aeroporto. O filho de uma ia fazer um intercâmbio nos Estados Unidos de 3 semanas. E conquistou esse direito através de vários concursos, com tudo pago. A filha da outra, o filho da outra, ia também para os Estados Unidos, mas para a Disneylândia, para poder, era aniversário, e a família deu como presente a passagem aérea e a hospedagem lá em Orlando para participar lá da Disneylândia. A que ia para fazer o intercâmbio, a mãe saiu de casa num horário não muito compatível, o trânsito da cidade de Janeiro é uma maravilha, né? Flui, né? Beleza, ainda mais para a Ilha do Governador, linha amarela, linha vermelha, aquele negócio todo, e perdeu o voo. Chegou lá, o avião já tinha levantado o voo. A mãe do outro, mais previdente, saiu mais cedo de casa, chegou no aeroporto no horário estabelecido e pegou o avião, o filho, e foi embora. O avião caiu. Qual mãe que vai dar graças a Deus? Complicado, não é? Se atrasou, né? Porque a mãe da outra vai falar o quê? Que Deus é pai? Triste. Não, se fosse só triste, era legal. Mas entramos sempre no campo da revolta.
Sempre entramos no campo da revolta. E aí fazemos aquela pergunta que não tem nenhum sentido à luz do Evangelho: por que eu? Por que eu estou passando por esse problema, por esse sofrimento? Porque eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa que eu cumpro as minhas obrigações, pago minhas contas. Por que eu estou enfrentando isso? Aonde está a misericórdia de Deus que não vê? Aí a gente entra num outro campo tão perigoso, que eu não vê que o Luiz não quer nada com a vida, está sempre lá nos botequins lá da Cidade de Deus, enchendo a cara. Brincadeira, Luiz. Né? A gente ia falar para a internet, né, que é brincadeira, senão pode ver o Luiz passando lá, vai achar que é verdade. Então, e aí a gente começa num julgamento invariável, como o outro merecesse sofrer aquelas consequências todas, passar por aquelas dores todas, mas eu não. Eu não. Então, o porquê eu é extremamente diferente se eu mudasse o questionamento e fizesse aquele questionamento íntimo. Para que eu estou passando? Qual é a finalidade de eu passar por essa dificuldade? Se eu pedir a Deus que o meu filho fosse feliz, que fosse uma pessoa do bem. Eu costumo contar, sabe, Luiz? A minha mãe já está no plano espiritual há mais de 30 anos. Dalva Raia, a bichinha era danada. Ela falava assim para mim, quando eu era jovem: qual a tua idade? Eu tinha mais ou menos essa idade aí. A minha mãe falava assim: meu filho, olha só, você tem que tomar cuidado, que você vai ter muitos colegas, mas amigos é muito pouco. Você tem que tomar cuidado que muitas vezes uma amizade mal orientada leva a gente para o mau caminho. E se você for para o mau caminho, você vai fazer sua mãe ficar muito triste. Porque, evidentemente, toda mãe fica realmente triste quando um filho toma um caminho indevido, né? E você vai me deixar muito triste. Você quer me deixar sua mãe triste? E eu com a cara desse tamanho: não, mãe. Pois é, meu filho. Agora, se você for o mau caminho de alguém, eu te quebro na vassoura. E a velha fazia mesmo. Não tinha história, não. Porque a gente não coloca, muitas das vezes, as nossas ações como sendo algo pernicioso, ruim para o outro. A gente não coloca, a gente sempre acha que o outro está errado, que o outro tem culpa, o outro que é o responsável, e não. Kardec pergunta aos benfeitores se é possível o homem vencer as más tendências que lhe são trazidas por alguém, encarnado ou desencarnado, e os benfeitores respondem: não existe arrastamento irresistível. Sabe? Eu fiz a coisa errada, mas eu não sei onde eu estava com a cabeça. Na coisa errada. Porque a gente não pode responsabilizar nem o colega, nem os espíritos pelas ações indevidas que eu tomo. Então, o pedir e obtereis está associado a uma consciência do que você está pedindo. Jesus, sempre ele, nos ensina o caminho certo. Quanto ao evangelista Lucas, lá no final, já Jesus estava no Getsemane, né, lá no local onde ele foi preso, no Monte das Oliveiras. Jesus estava lá e falou para os discípulos, chamou Pedro, Tiago e João e falou: vem comigo orar ao Pai. E foi, Jesus se afastou um pouco deles, e os três sentados em volta de uma fogueira, e Jesus ficou lá na oração dele. Quando Jesus olhou para trás, os três estavam fazendo o quê? Igual a gente, né? Na palestra pública, né? Tá boa a palestra pública. Sabe? Aí, Jesus fala assim para os três: nem uma hora pudestes velar comigo? E os três com uma vergonha danada, né? Que deram mole, né? Aí ficaram em pé. Não, agora Jesus não vai pegar mais a gente, não. E o mestre vai de novo para um canto, aí Jesus fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que Jesus está fazendo? Ele está pedindo a Deus que, se possível, afastasse dele aquilo que ele sabia que ia ter que enfrentar, as nossas agruras, as nossas ignorâncias. Não é? Ele sabia. Aí, até aí tudo bem. Pedir para tirar uma prova da gente, Jesus diz que é possível. É possível. Mas só que Jesus entra com o atributo da obediência, que ele fala assim: mas para isso eu vim. O que Jesus está dizendo? Ele, o puro por excelência, aquele espírito que chegou à condição máxima de progresso ou de perfeição relativa, que é um Cristo, tá? Ele chegou a um
um patamar de progresso moral que a gente não consegue entender. Não consegue entender. Ou seja, tudo que ele enfrentou naquela oportunidade que ele encarnou aqui, foi tudo por amor. Não tinha que provar nada, não tinha que sofrer, não estava pagando, não estava resgatando nada. Ele veio para exemplificar o amor. Então, quando ele fala, para isso eu vim, o que ele está dizendo? Que ele sabia que ele ia enfrentar, como ele fala para Pedro, o homem não é mau, é ignorante. Ele sabia que ia enfrentar a ignorância da gente num contexto de querer mudar a missão dele. E quando ele fala, para isso eu vim, Jesus está falando assim, quem reencarnou errado? Quem reencarnou aqui na Terra para ter uma vida de rede, alguém balançando a rede e uma aguinha de coco? Quem reencarnou aqui para ficar de férias, não ter problema, não ter dificuldade de nenhuma ordem? Pode alguém pensar nessa possibilidade num plano de prova e expiação? Não. A gente reencarnou, como diz Kardec na pergunta 132, para a encarnação do espírito visa sempre o seu progresso moral. Para uns é missão, para outros é prova e para outros é expiação. Então, a nossa finalidade da presente existência, pelos conceitos que a doutrina nos oferece, eu vou entender que eu estou numa condição de prova ou de expiação. A missão, eu particularmente julgo ser uma petulância da minha parte. Eu entendo que eu estou numa prova e numa expiação. Mas Jesus, quando ele fala, para isso eu vim, é para enfrentar as iniquidades que nós cometemos. Como nós viemos para bater de frente indevidamente com a sogra, com o sogro, com o cunhado, com o genro, com a nora. Sabe? Só quem presta é o neto, mais ninguém nesse mundo. Sabe? Então, a nossa condição de entendimentos tem que estar associada a que nós estamos num plano de prova e expiação, aonde ainda é necessário a nossa transformação moral para que a gente possa caminhar na direção de Jesus, não é na direção de mais ninguém, não. O nosso caminho tem que ser o mestre, porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí, para complicar mais ainda a história da gente, sabe, Luiz? O mestre fala assim, depois de ele dizer, mas para isso eu vim, que se cumpra a tua vontade e não a minha. Aí gerou a encrenca danada. Porque quando eu bato a porta, eu quero que ela abra no meu momento, nas minhas condições, nas minhas necessidades. Porque se eu chego aqui na casa, um exemplo, eu chego aqui na casa, estou desarvorado com os problemas que eu enfrento na minha vida, eu quero entrar aqui com esses problemas, largar tudo aqui na casa e ir embora feliz da vida, sem dificuldade nenhuma. Não, isso daí não. Conversávamos até antes, né? Vem para cá que seus problemas acabaram. Não, aqui é a União Espírita José o Carpinteiro, não é a Organização Tabajara. Seus problemas acabaram. Isso é muito antigo, minha filha. Você não conhece essa história, não. Sabe? As organizações tabajaras que oferecia naquela propaganda da televisão, né, dos comediantes, a solução de todos os problemas. Aqui não. Aqui não. Aqui as soluções dos meus problemas parte do meu desejo de mudança, porque os problemas fui eu que arrumei. Então, quando o mestre fala que se cumpra a tua vontade e não a minha, Jesus falou assim, para de resmungar pelo que você não tem direito. Porque muitas das vezes a gente na nossa prece fala assim, que se cumpra a vossa vontade, Pai, desde que seja igual à minha. Não vai dar certo. Aí é mole, né? Aí seria maravilha, né? Porque aí não seria Deus, seria Evaldo. Entende? Então, essa proposta de Jesus que a gente deve bater, buscar e pedir para abrir, achar e receber, Jesus está nos propondo que eu tenho que ter a análise do bom senso. Fala com sinceridade, eu vou responder por mim, tá bom? Eu falo com sinceridade. Eu mereço ser feliz? Não!
Porque eu ainda não aprendi a praticar a lei de Deus na sua totalidade. Porque Kardec, ele querendo ajudar o Evaldo na sua ignorância, ele pergunta aos benfeitores: o homem pode aspirar à felicidade relativa aqui na Terra? Os benfeitores falam que pode. Pode. Para o homem ser feliz, ele tem que praticar a lei de Deus na sua integralidade. Dela se afastando da lei de Deus, o homem é infeliz e na sua infelicidade pratica o mal. Então, para que eu possa ser feliz, eu posso almejar? Posso. Eu não posso deixar de lembrar que eu estou num plano de prova e expiação. Eu não estou num plano de felicidade, porque Kardec coloca na progressão dos mundos algumas condições, né? Planeta primitivo, planeta de prova e expiação. Regeneração não é um planeta, é um estado. É um estado. Plano de felicidade e plano ditoso. Não é regra, não é fixa. Isso. Mas nós temos que lembrar que seriam, a princípio, 4 séries escolares de um planeta. A gente tem que lembrar que a gente está na 2ª série. Até o dia de ontem, a gente estava correndo atrás do mamute, com uma pedra para matar ele para comer. Cru. Que ainda não tínhamos desenvolvido o conhecimento do fogo, nem de fazer o fogo. Então, nós estamos na 2ª série, e a 2ª série me diz o quê? Que a minha caminhada para um plano de felicidade vai demorar um pouquinho. Eu faço uma associação, já fiz aqui, eu vou repetir, porque tem gente que pode não ter ouvido, né? André Luiz fala para a gente, aliás, Emmanuel fala para a gente no livro A Caminho da Luz, que os sistemas solares que Jesus fez a sua evolução não existem mais. E aí a ciência humana diz que um sistema solar dura em média de 10 a 12 bilhões de anos, falam os astrônomos, 10 a 12 bilhões de anos. Porque a doutrina espírita entende que o prazo fixado pela ciência do Big Bang, de 13,8 bilhões, a ciência hoje também já admite que não é uma data de início, é uma teoria de surgimento da parte do universo conhecida. Então, a ciência diz que um sistema solar dura em média de 10 a 12 bilhões de anos. O nosso Sol está a 5 bilhões de anos já. Então, falta mais 7. É melhor a gente caminhar rápido, 7 bilhões de anos, passa muito rápido para a gente progredir. Então, os sistemas solares que Jesus fez o seu progresso não existem mais. Aí o Evaldo, ele, com a ideia dele abestada de fazer conta, Evaldo determinou, o Evaldo não está em uma obra da doutrina não, tá? Evaldo determinou que foram 5 sistemas solares que Jesus passou desde espírito criado simples e ignorante até a condição de Cristo. Tá? Porque na Revista Espírita de fevereiro de 1868, Lacordaire vem falar para a gente sobre os Cristos, lá na Revista Espírita. E ele diz o seguinte, que o espírito, iniciando seu progresso de evolução, ele chega à condição de espírito puro, ou seja, ele não precisa mais encarnar. Ele não precisa mais encarnar. Ele já tem o desejo do bem. A prática do bem é uma constante para ele. Mas quando ele chega na condição de espírito puro, ele é convidado a iniciar uma nova trajetória até Cristo. Tá? Então é uma nova jornada que muito poucas informações se tem, porque só conhecemos um Cristo, que é Jesus. Existem outros Cristos na criação divina. Então, aí eu determinei que Jesus passou por 5 sistemas solares. Aí dá em torno de 50 bilhões de anos. Né? Tempo razoável, né, Luiz? Dá muito tempo para tomar sorvete ainda, né? 50 bilhões de anos. Aí André Luiz fala assim para a gente no livro Evolução em Dois Mundos. É um livro muito complexo de estudar, mas muito interessante. Para quem gosta de ciência, de biologia, né, de física, de química, vai ter uma facilidade de interpretação. Como eu não gosto de nada disso, eu não entendo nada que está escrito lá. Mas esse livro, André Luiz diz que o ser, que é o primeiro ser que sai da condição de animal, de mineral para animal, que são as mônadas, são seres unicelulares, mas seres vivos, seres unicelulares, ele vai
progredindo, evoluindo nas suas percepções, nas suas sensações, esse princípio espiritual, e no progresso que ele executa, ele chega à condição, ele sai de mineral para animal, mineral, vegetal, animal e hominal. Esse percurso, Juarez, entre a mônada, que é o ser unicelular, a primeira forma de vida no planeta terrestre, até chegar à condição, o princípio espiritual que anima ele, até chegar à condição do homem da caverna, que eu falei ainda há pouco, né? O Homo sapiens, leva em média 1,5 bilhão de anos para sair o princípio espiritual da condição de mônada até a condição de Homo sapiens. De Homo sapiens para Homo sapiens sapiens, diz a ciência que é em torno de 200 mil anos. Então, vamos botar lá, 1 bilhão 1,5 bilhão, 1 bilhão e 700 milhões de anos, tá? Para chegar de mônada até Homo sapiens sapiens, que somos todos nós. Para sair de espírito criado, à imagem e semelhança de Deus, até Cristo, são quanto tempo que eu falei? 50 bilhões. A gente está mais perto de Jesus ou da ameba? O que vocês acham? Da ameba. Aí, quando você chama alguém de ameba, né, não é ofensa, é apenas uma associação de progresso e de evolução. Né? Chamar de ameba tem que... Obrigado, já estou no processo de evolução, legal. Então, como é que a gente vai compreender as palavras do Cristo e exemplificá-las? Que a proposta do Evangelho é a exemplificação das palavras de Jesus. Porque quando Jesus, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, o mestre entra em oração. Quando ele termina a oração, ele olha e lembra, o evangelista conta que era cerca de 10 mil almas. Né? E eu sempre gosto de falar isso. Para aquela época, as mulheres não eram contadas como gente, só os homens. Só os homens. Aí, para a gente poder morder a língua, hoje sempre tem mais mulher no centro espírita que homem. Homem não quer nada com a história do Brasil, né? Mas eram 10 mil almas, que conta, diz o evangelista. Quando Jesus abre os olhos e não tinha mais ninguém. E Jesus fala assim, onde todos? Aí Tiago, menor, fala, foram-se, mestre. Depois de alimentados, foram-se. Aí Jesus fala assim, o homem ainda vai em busca do pão material. Como nós. Aí Jesus fala assim, e vocês também não vão? Aí Pedro fala assim, e aonde, mestre? Se só tu tens palavra de vida eterna. Cada palavra de Jesus tem uma abrangência de significado que a gente não consegue mensurar. Chico conta, né, numa entrevista, que certa vez o seu Emmanuel chegou para ele e falou assim, Chico, eu vou ter que me ausentar, que eu fui convidado a participar de um curso do Evangelho lá na constelação de Sírios, que é uma estrela, assim, é a casa de Maria, tá? É onde Maria Santíssima vive, né? Na constelação de Sírios. Então, Chico, eu vou passar 15 dias estudando uma parte do Evangelho, mas você não vai ficar desamparado, Natanael vai ficar te acompanhando na jornada. E Chico, tá bom. E Chico ficava contando os dias para Emmanuel voltar, né? Que é ansioso, espírito ansioso é uma tristeza, né? Qualquer hora é contado. E aí passou o período, Emmanuel se apresentou, ele falou, seu Emmanuel, como é que foi lá? Aí Emmanuel falou assim, Chico, nós passamos 15 dias estudando uma palavra do capítulo 28 do Evangelho de Mateus. 15 dias estudando uma palavra. Aí Chico falou assim, seu Emmanuel, o que você aprendeu? Conta para nós, né? Ele falou assim, Chico, eu me senti um crocodilo. Sabe por que Emmanuel falou isso? O crocodilo, os biólogos falam que eles têm uma capacidade de memorização de 15 segundos. 15 segundos. O crocodilo mata uma presa, né? Come. Aí 15 segundos depois ele fala assim, estou com uma fome danada, gente. Tem um tempão que eu não como nada. É igual adolescente, né? Tem uma fome desesperadora, né, minha filha? Aí o crocodilo vai e mata outro bicho para comer. Só que como ele está com o estômago cheio, ele vai regurgitar. Ele vai num canto e regurgita a alimentação lá naquele cantinho.
Quando ele lembra, ele sabe que tem lá, ele come. Então, a associação que Emmanuel fez é que a capacidade dele de memorização era igual de um crocodilo de 15 segundos. Ele passou 15 dias estudando uma palavra e não conseguiu arquivar na sua mente espiritual as informações que ele obteve. Emmanuel, que a gente está falando. Aí Chico fala assim, uai, que seu Emmanuel é um crocodilo, eu sou o quê? Uma lagartixa. Por quê? Porque nós viemos lá na nossa casa, uma vez, uma jovenzinha assim, falou assim, Seu Evaldo, quanto tempo o senhor está na doutrina? Ah, Jerry, eu enchi a boca. Na época, né, eu tenho uns 6 anos, não, quase 10 anos isso. Eu cheguei e falei assim, 40 anos. Aí o meu mentor, o meu protetor, falou assim, quanto tempo a doutrina está dentro de você? Eu falei, mas minha filha, isso não representa nada. 40 anos e nada é a mesma coisa se você não praticar. Entende? Porque nós ainda achamos que vamos dar carteirada na espiritualidade pelo tempo que a gente está na casa espírita. Cadeira aí, minha filha, eu sentei há 10 anos. Como é que você chega e senta na minha cadeira? Sabe com quem está falando? Eu acho engraçado quando tem isso dentro da casa espírita, sabe? Porque a gente fala assim, sai da frente que eu vou passar. Aí senta aqui, Jesus, mestre amado, o senhor me ajude que eu sou muito bom. Aham, muito bom, sei. Você expulsou a pessoa da tua frente para passar, e você é muito bom. Então, essa questão de que nós vamos pedir a Jesus, a gente pode pedir o que bem entender. Pode bater quanto quiser na porta. A gente pode buscar o mestre em qualquer situação, mas a partir do momento que você começa a introspectar, fazer com que o evangelho penetre em teu coração, você vai entender que você não precisa bater, nem procurar e nem buscar, porque o mestre vai estar dentro da gente. É você olhar para dentro de você e você falar assim, eu sei o que Jesus espera de mim. A compreensão, sabe? O respeito, que muitas das vezes a gente esquece, sabe? O respeito nosso com nossos pais, nosso com os nossos filhos, sabe? Porque a gente muitas das vezes se intitula como dono absoluto daquele ser que Deus nos confiou. E aí os espíritos dizem para a gente, lá na piedade filial, né, no capítulo 16, os espíritos dizem que lhe será pedido conta do filho que ele nos confiou. Não sabe o que é, meu filho? Pelo amor de Deus, né? Você sabe que não era fácil, né? Jesus chega para Pedro e fala assim, está lá em Prólogos e Contos, do irmão X. Jesus chega para Pedro e fala assim, não, Cartas e Crônicas, fala assim, Pedro, vai até a casa do curtidor Jeremias e ajuda a filha dele, que está passando por um momento muito difícil. Pedro, mais do que depressa, partiu. Ela em Cafarnaum mesmo. Quando Pedro vai chegando na casa do curtidor Jeremias, ele passa pelo celeiro e vê o curtidor Jeremias em ações de intimidade com uma das serviçais dele. Aí ele sai horrorizado, entra na cozinha, vê a esposa de Jeremias espancando uma servidora que trabalha na casa dela porque deixou queimar o alimento. E ele pergunta, onde está a filha, a sua filha? Está lá para dentro, se vira, entra aí, procura. E ele passou, quando chegou num quarto, ele encontra o filho mais velho de Jeremias, que estava subtraindo grande quantia, grande soma dos guardados do seu pai, porque ele tinha o vício do jogo. E Pedro sai horrorizado, enquanto o filho mais novo, em atitudes, eles usam a palavra bonita, né? Libidinosas, ou seja, fazendo sexo com outro servo da casa. Pedro, horrorizado, vai adiante e acha a jovem, a filha de Jeremias, que Jesus mandou ele ajudar. A menina estava nua, deitada na cama, chamando ele para as relações sexuais. Pedro vira as costas, apavorado, volta correndo para casa, vermelho, com uma raiva possessiva danada. E aí Jesus fala assim, Pedro, fizeste o que eu te pedi? Impossível, Senhor. Impossível. E começa a relatar todas as circunstâncias que ele encontrou. Aí Jesus falou assim, Pedro, eu pedi para ajudar, não foi para julgar. Pois é. Ele voltou lá? Não.
Sabe por quê? Porque a gente tem que ter muita humildade para admitir o nosso erro, Luiz. Muita humildade. A gente até admite o erro quando é alguém que a gente ama. Mas você já pensou em admitir um erro para alguém que você não gosta? Emmanuel tem uma frase que ele fala assim: a coisa mais difícil para o orgulhoso é admitir que ele está errado diante de alguém que ele não gosta. Sabe? Você fala assim, ó, eu aceito tudo, mas fulano não desce. Aí tu passa a ver o fulano ajudando alguém em situação de rua. E você olha e fala assim, não, a gente não é tanto assim não, porque a gente já fala assim, não é que o infeliz está fazendo uma coisa boa? Né? A gente reconhece, mas dá um tom pejorativo na ação. Tá? Então, como é que eu posso pedir a Jesus que ele me abençoe ou a minha família se eu não tenho o princípio da caridade comigo em relação ao outro? Porque Jesus fala, vou repetir, amar parentes e amigos até os hipócritas fazem. Agora, se quiser ser perfeito como o Pai que está no céu, amai os vossos inimigos. E a gente fala, quantas vezes eu saí de casa falando, hoje está complicado. Hoje não dá, já me aborreci, sabe? Mas a gente não dá o direito para o outro, sabe? Emmanuel fala numa página no Pão Nosso que o princípio da caridade é o respeito. É por isso que a gente não sabe praticar caridade. Porque eu quero ajudar do meu jeito. Lá em Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 2, tem uma frase assim que João relatou, ele vendo Jesus parado a uma porta de uma casa, e o mestre fala assim, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei, cearei contigo e você comigo. Alguém fez um desenho, que circula na internet esse desenho, o Jesus à porta, na expressão de bater. Mas já perceberam que a porta não tem maçaneta do lado de fora? Porque é a porta do coração da gente. Jesus quer entrar no meu coração. Ele quer me saciar das minhas necessidades, mas eu tenho que abrir o coração. Eu tenho que largar o meu orgulho, a minha vaidade, a minha prepotência, porque eu tenho biologicamente 4 filhas, biologicamente. Um enteado, uma filha do coração, e tem mais, ela não sabe que não é só ela que é filha do coração, tem a pulsão, graças a Deus, né? E muitas das vezes, uma vez a minha filha mais velha, vai fazer 45 anos, minha filha mais velha, ela virou para mim e falou assim, pai, você me magoou muito na minha juventude. E eu fiquei tentando, né, no arcabouço mental, lembrar o que eu tinha falado que marcou tanto ela. E eu, claro que eu não lembrei. Eu falei para ela assim, me lembra, me relembra. Ah, você lembra do meu primeiro namorado? O irmão até desencarnou, e sempre coloco ele nas minhas preces. Ah, eu falei, lembro, não vou esquecer como, Michele? Pai de menina é egoísta, né? É egoísta, é uma tristeza, né? Eu não vi ela agarrada no beiço do garoto, minha vontade era matar os dois, né? Sabe? Mas daí o garoto saiu correndo, que nem um desesperado, porque me viu, né? Me viu, e eu peguei e disse para ela assim, você jamais vai namorar esse traste. Eu falei assim, uma frase quase corriqueira, né? Quase corriqueira. E ela falou assim, você me magoou muito naquele dia. Porque se você chamou ele de traste, eu também era um traste. Porque eu gostava dele. Eu só tinha uma opção ali. Eu chorei e pedi perdão a ela. Pedi perdão a ela. E é tão difícil pedir perdão ao filho. Porque para pedir o perdão ao filho, você tem que admitir que está errado. Ou então, estou te pedindo perdão, mas não é para abusar, não. Entende? Não é para tirar onda comigo, não, depois sair espalhando por aí que eu pedi perdão. Não, o pedir o perdão, se é difícil para um ser que eu amo pra caramba, que é um filho, imagina para alguém que eu encontro esporadicamente dentro da casa espírita, que falou uma coisa que eu não gostei,
E eu venho para a casa espírita pedir a Jesus, como o João, quando Jesus sai. Está lá na parábola do bom samaritano, né, que Jesus chega para os discípulos e fala: mestre, eu pretendo comer essa Páscoa com vocês em Jerusalém. E o discípulo: beleza, mestre. De Cafarnaum para Jerusalém são 144 quilômetros. Indo a pé, você gastaria, em média, 6 dias de caminhada. Tá? Por quê? Porque o hebreu não andava à noite, era só durante o dia. O sol baixava, ele fazia acampamento, não andava. Aí Jesus fala assim: mas eu preciso passar pela Samaria. Aí, para poder entender, né, a dinâmica dessa história, eu falo assim: Juarez, eu preciso ir em Petrópolis. Vamos comigo? Aí, vamos, a pé. Agora? Eu falei: é agora. Mas antes eu tenho que passar por Friburgo. Entende? Petrópolis, Friburgo. Eu tenho que fazer isso depois. Então eu vou alongar a minha caminhada em 10 dias, quase. Tá? Então foi o que Jesus propôs. Aí os discípulos falam assim, João fala: mestre, eu vou com o André à frente para arrumar abrigo e alimento para o senhor, que Jesus andava sempre de bando, né? E quando eles chegaram lá na Samaria, João fala assim: ninguém quis dar abrigo, porque sabe que somos judeus. O senhor quer que eu peça fogo do céu? Porque tinha uma tradição que, quando negava a hospedagem ao viajante, você podia pedir fogo do céu sobre aquela casa, que Deus ia exterminar. Aí João fala assim: o senhor quer que eu peça fogo do céu a Deus para exterminar os samaritanos, que ninguém presta, né? Aí, quem seria o samaritano hoje, gente? Os traficantes, os milicianos, aqueles dependentes químicos, né? Que a gente ainda acha, e eu fico triste quando eu escuto que bandido bom é bandido. Não, bandido bom é bandido ressocializado. Porque se fosse meu filho, eu não queria vê-lo morto, mesmo ele sendo bandido. Então, quando João fala isso, né? Aí Jesus fala assim: João, o Filho do Homem veio para salvar e não para exterminar. Então, quando eu venho na casa espírita em busca de um amparo, de um socorro, de um auxílio, eu não posso pedir algo que vai causar sofrimento a alguém. Ah, Senhor, eu preciso do emprego que a Regina tem. Ela já está há muito tempo lá, você não pode tirar ela de lá para me colocar, não, que é um emprego muito bom. Acha que Deus vai... Ah, eu quero passar na prova, mas não estudei nada. Né? O senhor pode mandar um espírito aqui fazer a prova por mim? Não vai rolar. Você pede, mas não rola. Então, a proposta do Evangelho, do pedir e obtereis, buscar e achareis, bater e a porta se abrirá, está associado, primeiro, à questão da nossa consciência. Na nossa consciência. Se eu chegar aqui, tem uma passagem do Evangelho que Jesus fala que chegou 2 homens no templo, um fariseu e um publicano. E o fariseu chegou assim, diante do altar: Senhor Deus Todo-Poderoso, tão grandioso quanto a nação de Israel, eis que está aqui o teu servo, aquele que ama a todos, jejua 3 vezes na semana e dá o dízimo. Não sou como esse pecador que está aqui, esse publicano. Aí o publicano falou assim: Senhor, sou pecador, sê propício a mim. Aí Jesus pergunta: qual prece foi ouvida? Então, quando eu chegar aqui, no lar de José o Carpinteiro, reclamando um amparo da espiritualidade, que eu tenho consciência que eu não mereço, eu tenho que pedir a Jesus que me dê força para enfrentar as minhas dificuldades, para que eu ganhe robustez na minha fé, para enfrentar as vicissitudes que a vida física nos propõe. Porque primeiro que eu sei que eu não estou sofrendo por castigo de Deus. Eu estou passando por dificuldade para que eu aumente a minha confiança em Deus. Paulo fala na carta aos Hebreus: Deus é fiel. Sede também vós fiel na alegria ou na dor. E quando nós enfrentamos nossas dificuldades, não tem aqui como medir quem é maior, quem é menor, qual a dificuldade que mais faz chorar e qual a que faz menos chorar, não nos compete isso. Mas eu tenho que saber que eu venho aqui, sento nessas cadeiras e numa prece sincera, a gente escuta os benfeitores falar assim: estou contigo, tenha fé, levanta a cabeça e caminha,
porque aquele que ama não desguarnece ninguém. E Jesus fala que estarei convosco até o fim das eras. Então, a nossa confiança em Jesus não pode estar baseada numa troca, sabe, num escambo. Eu venho à casa de José o carpinteiro, então agora a minha vida vai ficar plena, sem nenhuma dificuldade. Não, eu venho à casa de José o carpinteiro para que a minha fé seja renovada e eu enfrente as dificuldades, como fala Chico numa frase, ele diz: a prece não vai afastar as nossas dores, nos dará a confiança de enfrentá-las, a ponto de, mesmo nas minhas dores, eu possa ser útil a alguém. Que Jesus nos abençoe.